E hoje eu tava fazendo uma listazinha de coisas boas e coisas ruins que aconteceram no meu ano de 2025, né? Pensando também, né, que eu tinha feito uma mesma lista parecida com essa em 2024, eu percebo, né, que os últimos 2 anos foram anos muito ruins da minha vida. Eu digo isso porque olhando pra lista, né, eu dividi coisas ruins e coisas boas, né? E claramente tem muito mais coisa ruim aqui do que coisa boa. Boa parte dessas coisas, né, tá relacionada sim ao meu trabalho, ao trabalho que eu faço, à minha empresa, enfim. Porque a maior parte do meu dia eu tô aqui trabalhando, como a maior parte dos brasileiros aí, pessoas que estão tentando, né, mudar de vida, ganhar um pouquinho de grana e, enfim, chegar nos seus objetivos. Eu imagino que você também gaste a maior parte do seu dia trabalhando. E esses últimos 2 anos, né, eles foram exclusivamente piores ali pro meu trabalho, porque foi justamente o período em que eu decidi abrir a minha empresa. Então, 2 anos atrás, em janeiro de 2024, eu abri a minha empresa e coloquei lá o meu nome no CNPJ, enfim. Quando eu comecei a minha empresa, eu já tinha um MEI, já tinha uma equipe de PJs que me ajudava a fazer uma coisinha ou outra, né? Enfim, então eu não saí do zero porque eu já estava prestando serviço há algum tempo, mas realmente muda o jogo quando você assume o risco, quando você contrata pessoas no seu CNPJ, quando você tem, né, uma microempresa e não uma microempresa individual, né, um ME e não um MEI, o jogo muda. E o jogo de impostos muda, né? Muita coisa muda. Isso daqui, né, tá totalmente relacionado a isso, porque quando eu olho para a lista de coisas ruins aqui, a maior parte está relacionada a trabalho. Então a primeira coisa que eu coloquei em coisas ruins, trabalho muito. Então eu tenho uma média de 10 horas por dia que eu fico no computador, 12 horas por dia, 14 horas dependendo da época, porque hoje em dia boa parte da operação depende de mim, principalmente a operação comercial, e se eu não tô aqui, se eu não tô vendendo, a minha empresa não cresce. E isso, né, é o que qualquer empresário não quer, né? Que a sua empresa não cresça. E hoje em dia também, como a gente ainda está no modelo de transição de serviços para um modelo de aplicação um SaaS, a gente ainda tem muito trabalho braçal, tem muita mão na massa que tem que colocar na nossa empresa. E eu não falo isso de um ponto de vista pejorativo de falar, é ruim, né? Eu me arrependi. Não, eu não voltaria atrás e mudaria o que eu fiz. E eu acredito que os 2 primeiros anos, da forma que eu estou construindo a minha empresa, eles têm que ser dessa forma mesmo. Talvez eu pudesse trabalhar um pouco menos, mas pela ansiedade de querer já adiantar e fazer as coisas do jeito que eu imagino, do jeito que eu vislumbro lá na frente, né? Eu imagino que isso, né, faça com que eu acabe ficando mais algumas horas aqui, mas sempre equilibrando também, né? Enfim, até porque minha família não ia gostar que eu mantivesse esse ritmo o tempo todo. Mas, né, aproveitando que eu toquei nessa parte de ansiedade, né, eu acho que essa é a questão, é a grande parada, né? Quando você faz um trabalho muito bom, né? Um trabalho do cunho às vezes até artístico. Foi um papo que eu tive uma vez conversando com o meu tatuador. O cara é muito bom, né? Não sei se vocês já viram, né? Mas eu gosto muito das minhas tatuagens e não tatuo com nenhum outro tatuador. E o meu tatuador, numa conversa que eu tava tendo com ele, eu pergunto, cara, qual que é o seu segredo pra você conseguir entregar um trampo tão foda em todas as tatuas que você faz, né? Tipo, lá no Instagram dele, realmente só tem tatuagem foda. Vocês podem procurar aí, é o arroba 90boy. Ele é de Goiânia, da minha cidade. E, cara, quando a gente quer entregar um trabalho realmente de qualidade, eu tenho que ter a minuciosidade para entender de que eu vou gastar muito tempo em pequenos detalhes. E esse muito tempo em pequenos detalhes vai me gerar, às vezes, uma ansiedade de entregar o desenho logo. Ele quer entregar a tatu rápido, mas o quanto antes, né? Ele quer terminar o trampo dele ali também, porque enfim, todo mundo é ansioso, né? Isso, você vislumbra já a arte final, ele já vê a arte final antes mesmo de começar, e ele quer chegar lá logo, mas ele tem que se segurar. Boa parte do trabalho dele é ele se segurando para poder se dedicar aos detalhes. E isso eu posso trazer para qualquer sentido da vida profissional. Não é só para os artistas isso. O trabalho, ele tem que ser lidado com essa minuciosidade e você, boa parte do tempo, vai estar se segurando na ansiedade de querer estar lá onde você quer chegar, de vislumbrar onde você está. Então, por exemplo, todo dia eu acordo, eu tenho que segurar meus pés no chão bem firmes, eu tenho que me colocar numa caixinha para eu não extravasar, para eu não extrapolar e acabar até confundindo a minha equipe, acabar trazendo coisa demais, ideia demais e não deixar as pessoas que estão comigo se desenvolverem no tempo delas também e deixar as coisas acontecerem um passo de cada vez e ter a minuciosidade para olhar os detalhes. Pô, hoje, o que eu tô fazendo hoje que eu posso dedicar o máximo de tempo possível para entregar um trabalho bem feito? Esse
sentido que a gente dá pro nosso trabalho faz com que a gente realmente escale a qualidade de um jeito absurdo. E independente se eu tô recebendo 200, 300, 5 mil, 10 mil reais, eu acredito que esse olhar, né, de minuciosidade foi o que fez eu conseguir chegar até onde eu cheguei hoje. Me dá a segurança de que, beleza, vou abrir um CNPJ, vou abrir uma empresa e não vou quebrar, não vou assumir dívidas, enfim. Isso daqui é uma coisa que vai me seguir, provavelmente, por um bom tempo. Até a minha empresa estar sólida o suficiente, grande o suficiente, para eu poder tirar o pé, deixar as coisas seguirem sozinhas, né, por conta própria. Em algum momento, né, a gente entende que não vai dar para aguentar e tancar esse ritmo todo para sempre. Então você tem que ter também uma saída, de certa forma, né? Um caminho de saída. E o meu caminho de saída hoje é treinar pessoas, é treinar equipe, é contratar gente melhor do que eu, conseguir pagar essas pessoas de um jeito que elas estejam satisfeitas profissionalmente, para que ela consiga crescer e manter a empresa rodando também. E isso virá, de certa forma, né, um ciclo. Porque hoje é assim que as empresas funcionam, né? Se você pega qualquer empresa grande no mercado, os maiores acionistas, né, as pessoas que têm mais parte da empresa, eu não estou falando aqui só de empresa aberta na bolsa, não. Enfim, qualquer empresa grande da sua cidade que você aí se inspire, né? Com certeza, as pessoas donas dessa empresa, elas não estão ali na operação. Isso é óbvio. E talvez, né, o começo para essas pessoas não foi igual pra gente, né, que nem tá sendo pra mim. Talvez o começo delas foi mais tranquilo, elas herdaram uma empresa, né, enfim, sei lá. Mas pra mim, né, não tem essa saída. O único caminho é eu construir um pouco na dor. Enfim, mas vamos lá, por que realmente, o que eu coloquei aqui, né, pra minha listinha ser tão grande de coisas ruins, né? O que é tão ruim de ser um empresário, de ser o CNPJ, de lidar e ser responsável por esse CNPJ, pra falar a verdade, né? Não ser só o CNPJ. Primeiro ponto é isso, que em um certo momento, o que você se mistura com essa empresa, né? Você não acaba não tendo personalidade. Pelo menos eu aqui, do jeito que as coisas andaram, né, eu não tive um treinamento, né, eu não fiz um curso, meu ensino superior, né, minha faculdade, ensino médio, enfim, nada disso ensina os processos, os trâmites disso tudo. E acaba sendo uma surpresa a cada dia. Não só do quesito burocrático mesmo, que isso até é mais tranquilo se você tem um contador aí legal e tal, mas principalmente do ponto de vista de operação e de coisas mesmo que vão acontecer com você. Vai ter cliente te devendo, tem muita inadimplência, vai ter que lidar com caloteiro, vai ter gente precisando, né, da sua ajuda porque de alguma forma, né, tá passando por uma barra na vida, uma barra pessoal. Tem muitas horas que você vai ser mais psicólogo, seja do seu cliente, seja da sua equipe, do que necessariamente trabalhar com aquilo que você quer. O trabalho não é o trabalho, tá? Tem um podcast muito da hora que eu escutei uma vez, do Boa Noite Internet, e eu vou deixar o link aqui embaixo também, que fala muito sobre isso, né? É um pouco dessa minuciosidade que eu falei no começo do vídeo, mas justamente que você vai estar trabalhando com muitas outras coisas que no final impactam na sua entrega, né? Impactam no que sua empresa vai virar, no crescimento dela, só que não é o que você enxergava como trabalho, não é planilha, né? Não é entrega, não é resultado, nada desse tipo. Certo? Então essa questão de surpresas, né, inadimplentes, não saber o que vai fazer naquele dia, ou o que te aguarda naquele dia, são coisas que eu enxergo como coisas ruins. Porque o ser humano, todo mundo gosta de uma previsibilidade, gosta de rotina, estabilidade, e às vezes um friozinho na barriga é até gostoso, né? Quando você tá começando, conhecendo ali, né, essa nova vida, ou então você tá conhecendo uma pessoa nova, mas a parte mais gostosa mesmo da vida é quando você tem o conforto, a tranquilidade, né? Você poder ficar quieto, poder ficar em silêncio e as coisas estarem funcionando bem, não tá passando um milhão de ideias na sua cabeça e seu frio na barriga continua eternamente, né? Esse frio na barriga eterno, você acaba aprendendo a lidar com ele, né? Só que é horrível, né? É uma coisa muito ruim dessa vida aqui. Outro ponto também que eu coloquei aqui é não se enxergar na vida que tem, né? Ter que se colocar numa caixinha, foi o que eu falei no começo do vídeo também, que eu me sinto realmente preso, de certa forma, financeiramente falando,
porque hoje minha empresa fatura muito mais do que eu gasto na minha vida, e é para ser assim também. O seu crescimento pessoal financeiro, ele tem que ficar para um segundo, terceiro momento, quando a sua empresa, seu CNPJ já estiver estável, já tiver caixa, já tiver segurança. Eu não tenho tempo também muito para hobbies, né? Até que eu dedico e me esforço para tentar ter uma vida um pouquinho mais saudável, caminho com meus cachorros todo dia, tento ir na academia, né? Mas hobby, né? Pô, tocar violão, né? Que eu gostava. Eu era DJ, então fazia umas discotecagens. Vocês já viram aqui minha controladorinha. Eu acho que é uma coisa que eu não mexo há meses, há anos, talvez até. E acontece, né? Você dedicar 2, 3 horas ali até para um joguinho, né? Eu gostava muito de jogar online, já gastei horas em MMOs aí na minha infância e adolescência. É uma coisa que hoje em dia não encaixa na minha vida, né? Eu não consigo ter esse tempo. E se eu faço, eu me sinto até culpado, né? Eu sinto, putz, eu devia estar fazendo aquilo do trampo, devia estar fazendo, né, aquela planilha, atualizando isso, mandando tal coisa do cliente. Porque é aquilo, né? É um trabalho infinito, que nunca acaba. Diferente de um CLT da vida, diferente de quando você tem um emprego fixo, né? Que você entra, tem horário de entrada, horário de saída, tem prazos de entrega, que você, pô, terminei, tô livre, né? Aquela sensação de terminei o que eu tenho que fazer, isso nunca acontece, né? Sempre tem uma coisa a mais pra fazer. É um trabalho infinito. E isso também é uma coisa muito ruim. E a última coisa que eu coloquei aqui é que as pessoas dependem de mim. Isso é foda, né? Porque a gente, quando tem uma empresa, tá fazendo de tudo pra que as pessoas não dependam de você. Mas em um certo nível, isso é impossível. Sempre vai ter um processinho, uma coisinha, um detalhezinho que só você sabe como foi feito, que você fez no começo e talvez entrou uma pessoa nova que ainda não saiba como fazer, que não tenha total conhecimento, né? A gente atualmente, né, dentro da Fly, vê que o que a gente precisa priorizar é deixar todos os processos documentados, né, e explicados para todo mundo da equipe, né? Todo mundo está sincronizado, sintonizado que, olha, é assim que roda, esse é o processo, é desse jeito que a gente vai fazer. Infelizmente, né, isso leva tempo. 2 anos ainda é pouco tempo para você ter algo sólido nesse nível, por mais que a gente tenha tudo redigido, tudo planejado, tudo escrito, tenho documentos, né? Eu tenho até infográficos no Miro, eu tenho um blueprint desenhado no Whimsical, né? Tem um monte de ferramenta até visual para trazer esse aprendizado para a galera, mas no dia a dia vai acontecer, né? Vai ter uma coisinha ou outra, vai ter um detalhe ou outro. E isso leva tempo até que esteja realmente 100% documentado, até que esteja alinhado realmente com toda essa equipe. Bom, não fiz esse vídeo para me fazer de vítima, né? A thumbnail e o título provavelmente é até para ser um clickbaitzinho, para ver se você entra aqui. E ver se você gosta do papo, comenta aqui pra eu saber se você gostou dessa conversa. Não sei se esse tipo de vídeo mais introspectivo, mais falando realmente da minha experiência, de coisas que eu acredito que você também possa se identificar, se isso tem feito sentido pra você. Escreve aqui, deixa o seu like pra eu saber se você gostou também. E até mais, obrigado aí pela paciência. E, enfim, vamos fazer 2026, né? Ser um pouquinho melhor, vai. Eu acho que dá pra diminuir um pouquinho tanto que eu trabalho aqui. Valeu.